Olá, turma. Eu sou a professora Melissa Graciosa e essa é a disciplina de Sistemas de Drenagem Urbana da Universidade Federal do ABC, do curso de Engenharia Ambiental e Urbana. E o tema dessa aula são os parques lineares e alternativas para a drenagem na urbanização de assentamentos precários. Então, o que vem a ser os parques lineares? Eles são muito difundidos aí, né, na drenagem urbana. Fala-se muito dos parques lineares, que também são chamados de parques fluviais. No inglês, um termo bastante comum aí que é utilizado é o greenways, né? São os caminhos verdes, né? Tem outras terminologias também, mas essa é uma bastante utilizada. E eles essencialmente são parques que têm uma das dimensões, né? Que é o comprimento muito maior que a largura, então por isso é linear. São construídos ao longo de cursos d'água e têm a finalidade de amortecer cheias, preservar a várzea contra efeitos de expansão urbana, por exemplo, para que a expansão urbana não chegue até a margem ali do rio, recuperar áreas degradadas, preservar a mata ciliar ou recuperar a mata ciliar, fornecer espaços verdes públicos, conectar a cidade aos cursos d'água, enfim, ele tem múltiplas funções. E, essencialmente, ele é instalado de maneira que, durante a passagem de uma onda de cheia, esse parque ele vai funcionar como um reservatório linear de amortecimento, vai amortecer essa onda de cheia sem transbordar aí para as ruas, para as edificações, ou seja, sem causar problemas para a cidade. E durante o período seco, né, durante a vazão de base, ele tem então a finalidade de parque, funciona ali como área de recreação, e a partir do parque pode-se abrir bolsões com playgrounds, por exemplo, ou outros equipamentos, né, de lazer e urbanísticos. Enfim, ele é um parque que vai ao longo do eixo aí de um rio. Ele pode incorporar também outras funções além do lazer, como o modal cicloviário. Então, ele pode ter múltiplas funções agregadas. Ele tem uma finalidade múltipla e atende, então, portanto, a múltiplos objetivos dentro da drenagem urbana moderna. Os parques lineares, então, eles vão promover revitalização de rios urbanos, eles vão promover contra a erosão e, portanto, o assoreamento, porque na medida em que é feita a estabilização da calha do rio, em geral eles têm uma calha mista, né? Tem a área de escoamento da vazão de tempo seco, que pode ser, por exemplo, em gabião ou até em concreto. E aí tem uma seção, essa sim, mais natural, em que o escoamento se dá de maneira mais lenta. Então, por essa calha ter essa dupla composição aí, ela está protegida contra a erosão, contra assoreamento. Ele protege também contra ocupações regulares ou irregulares da várzea, por exemplo, onde tem um parque, dificilmente se vai, então, desfazer um parque para colocar uma avenida, né? Então, é um equipamento que ele preserva ali a faixa de proteção ali do rio, né? Amplia os espaços verdes urbanos, promove um controle aí do efeito das ilhas de calor, enfim, são múltiplas as finalidades, né? Então, e são finalidades que o Parque Linear tem, que elas se alinham muito bem aos objetivos da drenagem, que incorporam aí o controle de enchentes e também a melhoria da qualidade das águas de escoamento superficial direto, na medida em que ao longo desse parque a gente pode instalar jardins filtrantes, né, jardins de chuva, que vão então filtrar esse escoamento e vão promover uma melhoria da qualidade, considerando até que boa parte da contaminação aí presente nos rios urbanos ela vem da poluição difusa. Ele promove uma revitalização, uma requalificação dos rios urbanos, contribui para a infiltração das águas de chuva, portanto da recarga do aquífero, protege contra erosão e assoreamento, já falei, contribui para a segurança da população, tanto residente quanto em trânsito, né, contra as enchentes, contra os alagamentos, afogamentos, desmoronamentos e contaminação. Protege contra as futuras ocupações irregulares, né, e amplia os espaços verdes urbanos, reduzindo ilha de calor. Por que eu trago aqui alguns elementos aqui relacionados com a questão de ocupação irregular? Muitas vezes a favela ela é instalada ao longo dos parques, nas várzeas, ao longo dos cursos d'água nas várzeas dos rios. Então, a solução do parque linear ela vem muito sendo utilizada, vem sendo pensada atualmente no sentido de fazer a realocação dessas edificações, dessas famílias, e no lugar, então, em vez de implantar avenidas, pensar, não, vou fazer um parque, que aí você faz a realocação, recua, né? Você necessariamente as
edificações que estão dentro ali da calha do rio, tem as chamadas casas-ponte, né? Vou mostrar foto aí ao longo da aula, elas precisam ser realocadas para mais longe ali da área de risco maior de enchente, mas depois dessa realocação, então fica ali o parque como uma área de lazer que também vai proteger contra futuras ocupações, né? Então, por isso que até que essa aula, ela veio junto, né, a questão do parque linear com a urbanização de favelas, porque muitas vezes o parque linear ele é visto como uma solução que se integra bem ao processo de urbanização de favelas. Obviamente tem experiências aí não tão bem sucedidas e outras bem sucedidas, e a gente precisa aprender aí quais são os caminhos, porque é uma área que está ainda se desenvolvendo em termos de metodologia de implantação, né? Nós estamos nesse processo de incorporar os parques lineares aí com múltiplas funções aí relacionadas à drenagem urbana. Bom, com relação às etapas de projeto, o projeto de um parque linear ele começa a partir dos estudos hidráulico-hidrológicos, então tem que pensar na bacia hidrográfica como um todo. A gente precisa entender quais são as vazões de projeto que chegam até esse canal, né? Não necessariamente a gente vai conseguir utilizar modelos simplificados como método racional, por isso que a gente tem aí uma continuação, né, vamos dizer assim, da disciplina de drenagem aí para a área da hidrologia urbana, buscando modelagens aí para bacias maiores, né? Então, tem modelos hidrológicos apropriados para então construir esses hidrogramas de cheia e poder proceder a uma modelagem hidráulica, que também não vai ser tão simples quanto apenas aplicar uma equação de Manning, né? A gente precisa fazer uma modelagem hidrodinâmica aí desse rio para definir as linhas d'água, né, de cheia e também a mancha de inundação e associar essa mancha com o nível de risco. E aí com isso a gente consegue delimitar a área que está mais sujeita à inundação e também contribuir para delimitar a faixa de realocação das edificações que estão ali, se houver. E aí a gente consegue também definir a seção hidráulica, geralmente uma seção mista, trabalhando com um leito menor, um leito de cheia, uma várzea de inundação, uma seção que pode ter no mínimo duas calhas ali, e até 3 calhas, né? Então, uma seção menor, essa sim de um escoamento mais rápido, pode ser um gabião revestido, pode ser uma pedra argamassada, pode ser um concreto, para escoar vazão de base. E aí é uma seção maior, onde já tem uma berma, né? aquela parte horizontal da seção, onde pode ser instalada, então, vegetação, pode ser plantada vegetação ou instalados equipamentos, aí, como via parque, por exemplo. E talvez até uma terceira seção, né, para as cheias de grande porte, e aí trabalhar também com equipamentos urbanísticos ali nessa seção. Então, tem diversas formulações possíveis, claro que vai depender bastante aí da largura que se tem disponível, mas mesmo em pequenas larguras é possível implantar parques aí que já vão trazer melhorias significativas ali para a região, né? Então, uma vez definida a seção hidráulica, e feito o estudo hidrológico, pode ser que se conclua que é necessário áreas adicionais de amortecimento, que somente o parque não vai ser capaz de amortecer toda aquela vazão de déficit, todo aquele volume de déficit, na verdade, que tá acima da capacidade do rio, né? Muitas vezes a bacia está muito urbanizada e mesmo implantando o parque vai continuar tendo cheias que transbordem aí para as áreas laterais, e isso é muito comum, por exemplo, nos casos que tem avenida, né? A avenida está confinando muito o rio, o eixo fica muito pequeno e aí é necessário fazer armazenamento complementar na bacia. Então passa a se estudar as alternativas para promover esse amortecimento, com bacias de detenção, com estruturas descentralizadas ao longo da bacia ou até mesmo com bolsões no próprio parque, o armazenamento online, né, com lagos ao longo do parque. Tudo vai depender dos espaços. Não existe uma fórmula, o que existem são as diretrizes, né, que a gente segue para poder fazer o projeto que vai atender melhor aí aos objetivos que se propõe. Então, essa etapa da modelagem é uma etapa bastante importante. Aqui é um exemplo, né, de como que um parque linear pode se integrar com wetlands construídas e criar caminhos aqui de passeio ali, né, de lazer, de contemplação, enfim,
e também de acessibilidade, né, entre as margens. Então, tudo vai depender mesmo do espaço, das condições, daquilo que as condições locais vão trazer para a gente. Então, essa modelagem ela vai nos permitir fazer esse estudo de alternativas, né? Então, é uma modelagem como tantas outras aí, que a gente tem um sistema e uma variável de entrada, um conjunto de variáveis de entrada para obter uma resposta. E no caso da modelagem hidrológica e hidráulica, o sistema hidrológico, no caso, é a bacia hidrográfica, hidráulica é o curso d'água. As variáveis de entrada são a chuva, as chuvas, né, observadas ou de projeto, e a variável de saída é a vazão e o nível d'água e a mancha de inundação. Então, a gente modela esse sistema tanto para fazer diagnóstico quanto para desenvolver o projeto. Então, é uma etapa bastante minuciosa, é um trabalho aí que demanda do hidrólogo urbano, da engenheira hidráulica aí, tanto acesso às ferramentas, né, ferramentas que vão permitir fazer a modelagem, quanto conhecimento bastante aí também dos processos hidrológicos, dos processos hidráulicos, para poder fazer esse diagnóstico e esse estudo de alternativas. Bom, aí a gente começa a pensar em quais intervenções, a partir do diagnóstico a gente começa a fazer o estudo de alternativas, quais intervenções a gente vai implantar. Intervenções lineares, isso é um canal, isso é uma galeria, o que é possível fazer? Como que é possível, qual é a requalificação possível dentro daquelas condições que estão dadas, né? Às vezes você tem um curso d'água degradado que está canalizado, que está em galeria, que está com problemas estruturais, pode ser que seja possível abrir, então, e trazer uma seção natural, pode ser que não seja possível, então, são as condições que vão definir qual o tipo de intervenção que a gente vai conseguir adotar. Se vai ser sessão simples ou sessão mista, lembrando que a sessão mista é sempre melhor, se tem retificação ou se vai ser possível manter esses meandros, se está havendo assoreamento, se vai ser necessário fazer complementações aí de armazenamento nessa bacia, né, com bacias de detenção, de retenção, tamponadas, abertas, operando por gravidade ou por bombeamento. Então, tudo isso, a modelagem hidrológica e hidráulica também ajuda a gente a fazer o estudo de alternativas. Ela vai funcionar tanto na parte de diagnóstico, quanto na hora de estudar quais as soluções que vão atender, que no final é o objetivo atender todo aquele conjunto dos objetivos e que não aconteça mais enchentes, que as pessoas fiquem em segurança ao residir na região, ao transitar na região. Essas intervenções podem também ser distribuídas, sistemas descentralizados de infiltração, de amortecimento, os jardins de chuva espalhados pela bacia, pavimentos permeáveis, ou seja, é o conjunto de coisas que vai contribuir para esses objetivos. E, eventualmente, e é muito comum que isso aconteça, que em pontos específicos, em travessias, em pontes, tenha estrangulamentos da seção que demandam, então, fazer uma intervenção pontual, até de polder ou de ampliação de travessia, enfim. Aí é o diagnóstico mesmo que vai conduzir o estudo de alternativas, né? E com relação aos aspectos qualitativos, né, para além aí do controle de enchentes, a gente busca também requalificar ambientalmente esse curso d'água, né, trazer uma melhor qualidade. Obviamente que tem que ser implantado o sistema de coleta, transporte e tratamento de esgotos, mas a gente está se referindo aqui também à poluição difusa. O que a gente pode fazer para tratar essa poluição difusa, que é uma componente importante aí de degradação dos cursos d'água urbanos. Então, é preciso também fazer um diagnóstico dessa situação da qualidade dessas águas, mapear os lançamentos, o que está predominando ali? Tem lançamento industrial, predomínio doméstico? É muito comum, principalmente se for em área que está com ocupação irregular, a gente vê aqueles tubos de PVC saindo das edificações direto para o curso d'água. Então, isso aí se resolve realmente implantando uma rede de esgoto, né, trazendo uma melhoria aí do sistema, né, e que vai refletir em melhoria tanto da saúde das pessoas quanto da saúde ambiental, se for implantado o tratamento. Se só implantar o coletor e esse coletor jogar no curso d'água, não vai promover saúde ambiental nenhuma, não vai promover melhoria ambiental nenhuma para o curso d'água, né? Apesar da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, se tem o coletor tronco, como é que estão as ligações? Tem estação de tratamento, é tratado esse esgoto? O inventário da situação de projeto. Tem algum projeto em execução? Tem algum projeto implantado? A gente vai começar a trabalhar numa área, precisa entender o que está acontecendo naquela região, né? Se tem projetos já sendo implantados, ou o que está previsto que não foi implantado, se é possível recuperar. Se essa região tem coleta regular de lixo, isso precisa ser pensado junto. E então fazer o estudo de alternativas da integração
com o saneamento, né? Não é pensar a drenagem por si só, até porque a função parque ela fica muito comprometida se a qualidade da água é ruim, né? Ninguém quer passear num parque que está com mau cheiro e não dá para se aproximar de um curso d'água que está degradado. A gente precisa pensar qualidade e quantidade de maneira integrada. Trabalhar com comunidade, trabalhar com educação ambiental, com oficinas, né? E o objetivo aqui é garantir que a qualidade das águas ela seja suficiente, então, para que esse convívio da cidade com o rio ele possa acontecer em condição de salubridade, em condição de segurança para as pessoas, né? E aí, então, também se pensar nos aspectos estruturais, estabilização de talude no canal. Então, esse canal tem que estar estabilizado, ele não pode sofrer com erosão, consequente assoreamento. Estabilizar estruturalmente as travessias, pode ser que a ponte esteja em condição estrutural ali que precisa de reparo. Fazer a estabilização estrutural das vias contíguas. Muitas vezes as avenidas, as ruas próximas ali sofreram também o processo de erosão ali, né? Ficou comprometida, precisa fazer o ajuste ali estrutural. Fazer o estabelecimento estrutural dos recobrimentos nos trechos tamponados, ver como é que está o estado de manutenção dessas estruturas, desses canais, dessas galerias, né? Então, é preciso ser feito todo um projeto de requalificação estrutural também do eixo, que inclui tanto canal quanto a via contígua, se houver, né? E aí, estudar quais são as alternativas, né? Para poder fazer essa recuperação estrutural. Então, é um projeto muito amplo, extremamente interdisciplinar, e geralmente ele vem junto com a urbanização da favela no entorno, então é preciso uma participação comunitária muito, muito forte, vou falar disso daqui a pouco, né? Mas é preciso entender muito bem como é que está essa ocupação existente para poder planejar a ocupação futura dessa área onde vai ser instalado esse parque. E uma comparação muito importante de fazer nesse momento é sobrepor a mancha de inundação com o mapa de ocupação, né, com esse cadastro do levantamento ali das edificações. E identificar quais são as habitações que estão dentro dessa mancha de risco e que elas vão passar por um processo de urbanização que envolve a realocação. E as demais, as que não estão dentro da área de risco, aí a depender de outros fatores, elas podem passar por requalificação ou realocação. Aí é uma questão muito mais ligada ao urbanismo. Mas com relação à drenagem, o fator limitante é o fato da residência, principalmente as casas-pontes. Essas são as que necessariamente vai precisar passar por um processo de realocação. Aquelas casas que são construídas por cima do leito do rio. Não há condição de segurança possível do ponto de vista hidrológico para edificações que estão construídas por sobre o rio, né? E aí, então, voltar para o estudo de alternativas. Então, ele é o processo serativo, né? Você estuda uma alternativa, aí você vê outra variável e pode ser que seja necessário revisar o estudo de alternativas. E aí, necessariamente, com exceção das casas-pontes, que isso aí é uma coisa que realmente eu trago que é um fator limitante, não tem segurança possível para a gente conferir para quem está morando dentro do rio. A gente precisa trabalhar a questão de realocação nesse caso. As casas que estão na margem do rio, a gente sempre vai ter as duas possibilidades: manter as habitações e proteger a área contra inundações, ou fazer a realocação da habitação e restabelecer a várzea. E aí são duas alternativas a serem discutidas, quando essas casas estão instaladas na margem do rio, né? O que mais? O interessante aqui é a gente ter um olhar de integração, tanto de garantir que não vai ter habitações dentro da área de risco, seja porque a gente trabalhou na ameaça, ou seja, colocou equipamentos de drenagem que vão proteger a área, seja porque a gente trabalhou na exposição, ou seja, trabalhou a ocupação de maneira a que não haja ocupação dentro da área de risco. Mas o objetivo tem que ser garantir que não tem habitações que vão sofrer com inundação. E que as remanescentes, as que fiquem, elas tenham uma infraestrutura de urbanização adequada. Porque muitas vezes o que se faz é implantar o parque e aquelas edificações ali da favela que não foram realocadas, também ficam sem nenhuma estrutura, não é feita uma urbanização no entorno. Por isso que é muito importante essa atuação conjunta das secretarias, essa integração da Secretaria de Habitação com a de Infraestrutura, de Verde, de Obras, enfim, qual seja o nome que vai ter aí no município, né? Mas essa integração entre as esferas aí é muito importante para garantir que o projeto ande junto e que cumpra uma função multi-objetivo aí no final. Quanto ao parque linear em si, aí vai muito para o pessoal de urbanismo e paisagismo, aí não vai ser mais o hidrólogo que vai projetar o parque linear, né? Quais são os equipamentos que vai ter, quais são as funções que esse parque vai ter.
Mas o que é importante a gente ter em mente aqui, o que é importante a gente saber porque é da nossa área e ter o conhecimento para poder conversar com a área que a gente está trabalhando junto. Então, esse slide aqui é mais isso. Como é que a gente, hidrólogo, conversa, né, com o urbanista que está fazendo o projeto desse parque linear? Entender, partir muito das aspirações da comunidade local, porque é quem vai usar o parque. Esse parque, esse equipamento que está sendo fornecido, ele precisa ser apropriado. E a apropriação ela vai acontecer na medida em que houver a participação social nas decisões. Isso é um fato. Então, é o parque para quem? Então, a participação da comunidade na tomada de decisões é importante. Então, garantir, por exemplo, a permeabilidade entre as margens de direita e esquerda, porque a comunicação havia, era por meio de, como é que chama, pinguela, mas havia. O vizinho chegava na casa do outro vizinho. Se fizer um lindo parque linear que não tem passarela, a comunidade vai dar um jeito de fazer suas passarelas. Então, isso tem que ser previsto. Isso é a permeabilidade, não é a permeabilidade do solo, é a comunicação entre as margens. Então, são diversos aspectos aí que tem que ser considerados, né? Preservar, restabelecer fauna e flora, recompor espécies nativas, controlar espécies invasoras, ter áreas de lazer que se voltem para todas as idades, né? Do público adulto, do público jovem, né? Do público infantil, do público idoso. Então, vai ter que ter o playground, a pista de skate, a pista de caminhada e bicicleta, e os bancos para contemplação e as academias ao ar livre. É tudo. A gente precisa atender a todas as idades. O parque ele tem que ser funcional e atender a toda a comunidade, né? E, se possível, agregar outros equipamentos. Na medida que você pode ter os bolsões e instalar ali algumas edificações, trazer equipamento cultural, trazer equipamentos esportivos e planejar a manutenção, né? Tudo vai ser necessário ser feita uma manutenção ali. Com relação aos aspectos urbanísticos, é preciso pensar na mobilidade. Se este eixo, ele constitui um eixo urbano, ele é um eixo que vai servir de passagem de uma área da cidade para outra, que acontece com tem um fluxo muito alto de trânsito ali, ele cruza importantes eixos urbanos, mapear esse fluxo, né? Então, planejar os modais e a integração entre esses modais, né? Planejar as conexões, dimensionar esse sistema viário, o sistema cicloviário, outros, se houver, né? Mas principalmente esses dois. Planejar essas travessias de maneira que não ocorra interferência no escoamento. Às vezes faz um parque lindo, aquela seção tipo linda, aí chega na travessia ali da rua, aí põe uma viga de concreto ali para sustentar a ponte, a viga tampa metade do canal. Aí pronto, criou um ponto de enchente. Então, é preciso essa ponte ela tem que ser então arqueada, para poder deixar o fluxo passar. A gente não pode criar enchente para fazer uma travessia viária. Não pode fazer a obra viária mais barata que vai causar enchente, sabe? Então, isso a gente tem que ser a integração entre a mobilidade e o rio, ela precisa ser planejada também. O fluxo de pedestres, como vai ser, pensar nas travessias, nas passarelas, na iluminação pública, nas questões de segurança. Então, tudo isso entra como componente aí, né, do parque linear que a gente está dimensionando. Bom, agora com relação ao projeto em si, também é importante planejar como que ele vai ser implantado. Muitas vezes, a depender da extensão desse parque, não se consegue viabilizar que ele seja todo executado numa única vez. O ideal seria, por questão de continuidade, por diversas questões, né? Para não correr risco de ficar um trecho abandonado ou interromper do nada um parque linear, como a gente vê acontecer. O ideal seria, não sendo possível que seja implantada a obra de uma vez por uma equipe, né, de projetistas, de executores, que então se planeje essa implantação em fases. Então, aí, assim, até do lado de quem está no poder público, na secretaria, que vai coordenar, né, todo o projeto, é preciso planejar essa implantação em fases muito bem e muito integrada. Não adianta chegar e dividir em núcleo, dividir em lote, e aí sai licitação diferente, cada grupo pega um lote para fazer, e os grupos simplesmente não se conversam. Acontece. Então, é preciso ser planejado essa integração em fase, essa integração em núcleos, e o ideal é que seja a fase única. Sempre vai ser ideal que seja a fase única. Não sendo possível a fase única, que essa integração seja planejada tanto entre as fases de projetos lotes, quanto entre as secretarias e instituições envolvidas, entre as concessionárias envolvidas. Porque aí vai ter a concessionária de água e esgoto, com a concessionária de drenagem, que é a prefeitura, no caso, ou o governo do estado, no caso, né?
Então, essa integração é muito importante. Que esse parque ele venha ao encontro, que ele esteja alinhado com os planos diretores do município de saneamento e de drenagem. Então, essa integração, tudo isso flui para o projeto sair melhor, para ele não empacar em pontos e para ele não ferir pontos importantes aí do planejamento da cidade, né? Planejar a operação e manutenção, definir claramente uma matriz de responsabilidades, quem é responsável por fazer o quê, já que são diversos agentes envolvidos, né? Quem é o órgão contratante, o órgão executor do projeto, o executor das intervenções, né, relacionadas ali ao projeto, quem é o órgão financiador. Então, a matriz de responsabilidades tem que estar bem definida, também para tentar ao máximo aí evitar as interrupções na obra, até abandono de obra, como infelizmente a gente vê acontecer. Uma coisa importante a se pensar, um dos elementos hidráulicos que é importante a gente trazer quando se fala na requalificação de bacias hidrográficas em área que está ocupada por assentamento precário, por favela, é que, em geral, essas áreas elas também vão ter, além de estar ocupadas as várzeas, muitas vezes tem altas declividades, e aí a gente precisa pensar em conter enxurrada. Conter enxurrada também é função da drenagem urbana, e conter enxurrada é uma coisa que a gente faz, direcionando o fluxo para uma escada hidráulica. Não deixar que aconteça a enxurrada ali nas ruas, né? Que é fatal, né? Uma enxurrada com 15 centímetros de profundidade, ela já pode ter um desfecho fatal, a pessoa já não consegue se manter em pé, e a percepção de risco das pessoas é muito baixa, acha que consegue passar a pé por uma enchente, mas tudo vai depender da velocidade, a enchente não é água parada, se é água de enxurrada, uma altura muito baixa, né? O índice de perigo está relacionado com a altura de escoamento e com a velocidade do escoamento. Então, uma altura muito baixa pode provocar acidentes graves e até fatais. Então, é muito importante a gente considerar esse elemento da drenagem como um elemento que vai surgir em algum momento quando a gente fala das componentes da drenagem e urbanização de assentamento precário. Elas são aplicadas em terrenos acidentados, né? Elas vão promover o encaminhamento das águas em condições de velocidade compatível com a segurança das pessoas e com a proteção das encostas. Outra coisa muito importante pensar quando a gente está falando de drenagem e assentamento precário, agora eu estou indo mais para a bacia até do que para o eixo do rio, nas soluções criativas, vamos dizer, nas soluções complementares, aquilo que vai complementar aquele projeto do parque, trazendo melhorias, né, em diversos aspectos da drenagem, né? Então, vamos pensar em jardim filtrante, em calçada permeável, em pavimentos permeáveis, né? Tudo isso faz parte do projeto, aí, são os critérios de sustentabilidade desse projeto, promover a infiltração das águas, manter e restabelecer, na medida do possível, o ciclo hidrológico, com jardins de chuva, com trincheiras de infiltração, com hortas urbanas, telhados verdes, né? Com cisternas, desde que seja feito aí um trabalho muito importante de educação ambiental, considerando que é uma água não potável. Então, isso precisa ser muito bem trabalhado para poder trabalhar cisternas em larga escala, né? Enfim, não tem assim uma fórmula, não tem um projeto pronto de parque linear. O que tem é a gente estudar cada caso, o que tem é a gente estudar cada situação, ir a campo e entender o que está posto, para poder, então, planejar aquilo que vai funcionar melhor para a bacia hidrográfica, para o curso d'água, para as pessoas que moram, para as pessoas que transitam, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos agora. Esse primeiro exemplo que eu trago, ele é da bacia hidrográfica do Córrego Zavuvus, que fica na região de Cidade Ademar, na zona sul da cidade de São Paulo. Então, ela é uma bacia hidrográfica, ela está situada bem aqui na região sul da cidade de São Paulo, uma bacia que sofre com inundações frequentes, né? É muito recorrente o problema de enchente ali na bacia do Córrego Zavuvus. E as condições de ocupação, especialmente da porção superior da bacia, né, do terço mais alto ali da bacia, elas são tais que em alguns pontos a gente até deixa de enxergar o córrego, né, é a casa-ponte, né, que eu tinha falado anteriormente. Então, isso aqui é uma edificação que a gente não tem condição de dar segurança para ela permanecer aqui, né, na implantação de um parque linear. E mesmo essas que estão aqui dentro do córrego, a partir assim, do eixo, da margem, já se consegue pensar em planejar medidas de proteção para manter a edificação ali
com segurança. Dentro do córrego, não tem condição de segurança hidrológica possível para edificações nessa situação aqui. Então, é preciso, sim, pensar na realocação. Né? Nas cabeceiras, olha o que eu falei aqui da escada hidráulica, essa escada ela é usada pelas pessoas. Então, o ideal é a gente conseguir separar a escada de trânsito da escada de escoamento. Porque, senão, como a enxurrada ela vem muito rápido, se for a mesma escada, ela vai pegar pessoas na hora da chuva. Então, o ideal é conseguir separar, separar duas sessões. Não sendo possível separar, então trabalhar com sinalização, com educação, formação ali das lideranças comunitárias para estar sempre explicando e avisando, mas o ideal é a gente ter as sessões separadas da escada hidráulica e da escada de trânsito. Então, é uma bacia que tem longos trechos tamponados embaixo da avenida. Lembra que eu falei que não dá para garantir segurança, proteção para uma casa-ponte e para uma avenida-ponte? Que a gente mais tem na cidade, né, gente? Avenida-ponte. Por que essas avenidas enchem quando chove? Que é o rio tomando espaço dele, né, gente? Então, é muito complicado. Aí, necessariamente, vai impor que você trabalhe com grandes obras de reservação a montante e ainda assim vai ter o risco sempre daquela rua tá sujeita à inundação. Então, é uma bacia que você vê situações assim que claramente as pessoas aprenderam a conviver com a enchente, né? Constrói aqui a entrada da casa num nível acima, você vê que o nível foi pintado, por quê? Porque passou por enchente, né? Então, a enchente ela deixa marcas na cidade, a gente passeia ali pela bacia hidrográfica e a gente consegue identificar que nível por isso que o campo é tão importante, que nível que a água sobe. Conversando com as pessoas, obviamente, mas também enxergando as marcas nos postes, nos muros, na tipologia das construções, a gente consegue ver as marcas que a enchente deixa. Aqui outros exemplos, está vendo aqui de casa-ponte, né, instalada por sobre o córrego. Às vezes não é a casa, mas a passagem, né, a passagem entre uma edificação e outra, ou entre a rua e a edificação. Olha aqui o perigo, né? E a enchente, gente, é uma coisa que vem muito rápido. Então, olha aqui a criança brincando aqui na pinguela. Então, infelizmente, é uma bacia que já houve acidentes fatais com criança durante enxurradas. Até por isso ela foi objeto aí de intervenção do Ministério Público, que solicitou o projeto à Prefeitura. O projeto agora está em fase de implantação. Aqui diversas fotos aqui do local, né? E aí a gente vê nos trechos mais ajusante o córrego escoando em seção natural, mas muito degradado por processo de erosão, de acúmulo de lixo, de entulho, né? A própria água, a gente vê pela cor característica, ela está com a presença de esgoto, visitando o local sente o cheiro, né? Característico, tá com esgoto. Falei dos tubos de PVC, né? O esgoto lançado direto ali, o lixo ali nas proximidades, né? Então, sem dúvida, uma bacia precisa passar por uma requalificação. E a jusante passa dentro do terreno de um colégio, né? Tem trechos tamponados aqui, que tem o canteiro da avenida por cima. Tem trecho retificado, que aí você vê que precisou botar estronca no canal, é sinal de que assim, foi feito um processo de canalização com retificação. Aí colocou uma seção retangular e precisou ainda fazer a contenção estrutural com essas estroncas, que não deixam o canal nada bonito, né? Já que tem espaço, poderia ter se pensado em outras formas aqui, outras seções, né? Trapezoidal, de gabião, fazer essa estabilização de uma maneira mais natural. E no final ele passa debaixo da estação Jurubatuba, né? E aí aqui os trechos de assentamento precário aqui em cima, aqueles trechos que intercala tamponado com aberto, né? Aqui, e aqui está Marginal, né? Marginal Pinheiros, e a estação Jurubatuba do trem, e aqui o canal do Rio Pinheiros. É um posto que tem monitoramento, então isso permite a gente calibrar modelo hidrológico, né? Monitoramento de chuva e de vazão, então você consegue fazer uma modelagem hidrológica e calibrar. Então foi feito aqui todo um estudo hidrológico, né? A bacia foi dividida em subbacias. Foram obtidos os hidrogramas para as diferentes TRs, o objetivo é garantir a proteção ao final para um TR de 100 anos. A mancha de inundação existente, que fica bastante parecida com a mancha observada, a gente levanta as duas, né? E aqui é a situação proposta, né? Então, é o parque, a requalificação de toda essa área montante, né? A realocação das pessoas que estão no primeiro quarteirão. Então, é um parque que ele fica estreito, porque a realocação foi a mínima possível, somente mesmo para as residências que estavam em alto risco. As demais, então, passariam por requalificação estrutural e urbanização do entorno.
para poder ficar no lugar que está. Essa grande área aqui com galerias, ela demandou a construção de 2 reservatórios, 2 bacias de detenção, o projeto, né, está em construção das 2 bacias de detenção para poder garantir que a vazão atenda, porque tudo isso aqui é área de enchente. E aí, então, foi feito o detalhamento do projeto, e esse detalhamento é quadra a quadra, por equipe de projetista urbanista, né, que vai planejando tanto a parte de vegetação, quanto a parte de equipamentos e a parte de mobilidade, né? Então, é um trabalho muito minucioso aí do pessoal de urbanismo e paisagismo, trabalhando integrado, e o pessoal da engenharia estrutural e hidráulica e hidrológica. Então, esse é um exemplo aí de um projeto que envolve todas essas esferas para se chegar num conjunto final que seja possível, viável e que atenda, né, aos objetivos aí que se propôs. Um outro exemplo que eu trago aqui é numa escala um pouco menor, mas um projeto implantado já, que quem nos cede aqui é a professora Luciana Ferrara, né, do BPT, do Bacharelado em Planejamento Territorial da Universidade Federal do ABC, nos cede um projeto que ela participou ali no Parque Alvarenga. Então aqui tem um exemplo, né, de antes e depois aqui, de como ficou. Então, aquilo que eu falei, as edificações que não estão dentro do eixo do rio são passíveis de passar por requalificação e ficar no local e ter a urbanização e ter o saneamento sem precisar sair da região, né? Então, isso é um objetivo que se busca, né? Fazer a urbanização do local sem fazer grandes deslocamentos das pessoas para conjuntos habitacionais lá longe, né? Mas essas que estão dentro do rio realmente são aquelas que estão em uma condição de vulnerabilidade tal que não dá para garantir a segurança delas nesse local. O projeto foi uma rede colaborativa de pesquisa, uma chamada pública do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério das Cidades e FINEP, uma ação transversal de saneamento ambiental e habitação realizada em 2009, e dentro desse projeto tem o subprojeto 2, técnicas compensatórias em drenagem urbana. Foi desenvolvido pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAUSP e o material foi cedido pela professora Luciana Ferrara, que integrou a equipe nesse período de 2011 a 2016. Né? Então, aqui está um mapa geral ali da região, aqui está a represa Billings, né? Então é daqueles bairros ali próximos a um dos braços da Billings. Área de implantação em São Bernardo do Campo, né? Município de São Bernardo do Campo. Aqui a delimitação da área de... Aqui está a represa Billings, né? Uma delimitação aqui da área de implantação. E o reporte que eu estou trazendo para mostrar para vocês é de uma viela ecológica com escada hidráulica, né? Que foi implantada aqui no talveg de um curso d'água aqui. Às vezes é um talveg que até ele não tenha um córrego permanente, não sei assim... Não, desculpa, ele está próximo, ele conduz, é um talveg do córrego. Aqui é um córrego e aqui é um talveg seco, tá vendo? A área de implantação, olha, tá aqui, especificamente a área de estudo. Então, o que se pensou aqui? Fazer a escada hidráulica e numa parte, né, deixar para o fluxo das pessoas, e numa parte fazer promover uma viela ecológica fazendo ali uma horta urbana, né, com um jardim filtrante. Então, esse foi o projeto, essa era a situação antes, né? E aí teve bastante engajamento ali dos moradores também, né, para implantar essa estrutura. E foi feita, então, isso que eu estou falando da apropriação, né? Foi feita, então, uma horta que as pessoas participaram e que é feita visita ali periódica, as crianças das escolas ali no entorno visitam e eles mesmos se encarregam também da manutenção. Então, a gente, obviamente, está falando aqui de uma escala muito pequena, mas são medidas que, por menores que sejam, por mais que tenha sido em uma das escadas hidráulicas, em uma das vielas, foi possível engajar a comunidade ali. Óbvio que teve todo um projeto de requalificação da bacia hidrográfica e do curso d'água, mas a gente não precisa e não deve focar única e exclusivamente no eixo. A gente tem que olhar para a bacia como um todo e pensar em soluções criativas que agregam funções, que agregam múltiplos objetivos e que tenha a participação comunitária ali no engajamento, na apropriação, na manutenção, né, daquele equipamento. Então, isso aqui foi um exemplo assim muito bem sucedido que teve ali nesse projeto e que eu pedi aí e a professora Luciana gentilmente cedeu para a gente. Então, assim, você vê o escoamento, né, separado de por onde as pessoas vão passar,
e a implantação aqui dos jardins filtrantes, que é uma horta, na verdade, e a tubulação de drenagem aqui, levando ao escoamento excedente, né? Aqui está aí toda a equipe, a quem eu agradeço em nome da professora Luciana. Bom, gente, esse foi o tema da aula de hoje. Agradeço aí a atenção, a participação de todos vocês e até a próxima.